Tá. Beleza, mediano é o cara que tá no meio mesmo, né? Só que pra tu ver exatamente quem tá no meio, a coisa tem que estar em hall, né? Que é em uma sequência crescente. Né? Tem que Uhum. ser do menor pro maior. Senão vai dar caquinha. Uhum. Por exemplo, aqui, né? Claramente a mediana é 12. Pô, show. Né? Se fosse sempre assim, estaria tranquilox, né? Só que nem Uhum. sempre é assim. Por exemplo, pode estar numa tabela de frequências, né? Que nem aqui, né? Pô, eu não sei do que se trata, mas o 1 fez uma vez, o 2 fez 3 vezes, o 3 fez 5 vezes, o 4 fez 2 vezes. Então, tu só vai conseguir perceber isso se tu entender o que significa frequência, né? A frequência é a quantidade de vezes que o evento se repete. Então, de certa forma, aqui tem 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, né? 4, 4. Então, se tu colocasse isso em uma sequência crescente, ficaria desse jeito que eu acabei de falar, né? Por causa das frequências, tudo bem? Uhum. Certo? Então, qual seria o cara que está no meio? Bem, seria o 3. Mas, às vezes não é tão claro de ver isso, né? Então, você pode fazer o que ele está dizendo aqui, ó. Você pega a quantidade de elementos que tem e soma 1 e divide por 2, se for ímpar, né? Então, por exemplo, aqui nós temos uma quantidade ímpar, 11. Soma 1, 12. Divide por 2, 6. A frequência é 6? Não. A posição da frequência é o sexto termo. Ok? Então, onde está o sexto termo? Qual é o valor do sexto termo? Bem, aqui está o primeiro termo, aqui tem mais 3, então aqui estaria até o quarto termo. E andando mais um pouquinho aqui, tu chega no sexto termo. Então, o sexto termo está dentro dessa frequência aqui de 5. Entendeu? Não. Tá. Tu concorda comigo que é o sexto termo, que é a mediana? Uhum. Porque tem 11, então do meio tem que ser o sexto, Tá. certo? Então, nós temos um carinha aqui que tem 1. Eu não sei o que é esse 1, sei lá, 1 milhão de reais. Tem 3 pessoas que têm 2. Então, Uhum. 1 e 2 nós já temos 4 pessoas. Estamos chegando no sexto termo. Agora tem uma quinta pessoa que tem 3, uma sexta pessoa que tem 3. A mediana é o 6. Desculpa, a mediana é a sexta posição. Então, o valor da mediana é 3. Porque o sexto carinha, se tivesse organizado em crescente, teria 3. O primeiro tem 1. O Uhum. segundo tem 2. O terceiro tem 2. O quarto tem 2. O quinto tem 3. O sexto tem 3. Sacou? Hum. Não, Ah, então complicou, porque não sei como explicar além disso. não tô sacando. Até que tu não entendeu o que é frequência, então. Pode ser. Frequência é a quantidade de vezes que uma coisa repete. Então, o 1 está repetindo uma vez. O valor 2 aqui, o x igual a 2, não sei o que é x. Pode ser 2 crianças. Estamos falando aqui de quantidade de filhos que as pessoas numa empresa têm. Essa empresa tem 11 pessoas. Nós sabemos que mediano é o cara que está no meio. Uhum. Então, o cara do meio é o sexto cara. Tem que ser o sexto cara, né? Imagina, 11 pessoas enfileiradas. A do meio seria a sexta. Certo? Uhum. Certo. Então, uma tabela de frequência me diz quantas vezes repete alguma coisa. Então, nessa empresa tem uma pessoa que tem um filho. Uhum. Tem 3 pessoas que têm 2 filhos. Tem Tá. 5 pessoas que têm 3 e tem 2 que têm 4 filhos. Uhum. Então, se eu fosse organizar em crescente, eu teria primeiro cara lá, uma pessoa que tem um filho, daí eu teria uma pessoa que tem 2 filhos, outra pessoa que tem 2 filhos, outra pessoa que tem 2 filhos. Aí Ah, teria 4 pessoas na minha fila, sacou? uhum. A próxima pessoa, ela tem 3 filhos, ela é a quinta pessoa. A sexta pessoa também tem 3 filhos. Como a Sim. gente concluiu que a mediana é o sexto carinha ali dessa fila, Uhum. então o valor da mediana é 3. Tá. Claro, ainda teriam mais caras depois, teria mais alguns com 3 filhos, depois chegaria os 2 últimos caras com 4 filhos. Mas quem está no meio ali tem 3 filhos. Então você pode afirmar, né, que a mediana é 3, beleza? Uhum. Tá. Perfeito.
Então, essa tabela de frequências, ela ajuda bastante, né, a ver isso. Tem esse negócio aqui que é frequência acumulada também, isso também ajuda bastante. Se tivesse isso aqui, normalmente não tem, mas se tivesse, isso ajudaria muito. Por quê? Porque uma vez que a gente sabe que o sexto cara é o cara da mediana, é só tu ver onde que tá englobado o 6, né? Que é aqui no 9, né? Porque do 4 pro 9 tu passou pelo 6, certo? Uhum. Passou pelo sexto carinha. Então o 6 tá aqui. Portanto, é só tu olhar o X desse lugar onde está o sexto carinha, que tu vai Uhum. saber a mediana. Então a mediana é 6. A mediana aqui é o sexto carinha, que o valor é 3. Muito bem. Agora, nem sempre, né, tu vai ter uma quantidade ímpar de elementos no teu estudo. Então a mediana, se ela for par, tu vai ter que fazer uma média rapidinha. Uhum. Ou seja, você vai pegar a quantidade de elementos que tem. Por exemplo, aqui nós temos 6 elementos aqui na nossa distribuição. Uhum. Bem, 6 elementos é um número par. Não tem um cara que está no meio, mas tem tipo dois que estão no meio aqui, o 12 e o 14, né? Uhum. Beleza, assim, claramente a gente vê que é 12 e 14. A teoria da mediana nos fala que a gente tem que somar e dividir por 2. Uhum. 12 e 14, soma, divide por 2, vai dar 13. Mas, se tu não conseguir organizar assim, porque nem sempre é tão poucos dados que você recebe, você pega a quantidade de dados que tem na sua distribuição, que aqui são 6. Né? Como ele está dizendo, você pega o 6 e divide por 2, isso vai dar 3. Depois você pega o 3 e soma 1, dá 4. Então significa que quem você vai pegar para somar e fazer a média é o 6 dividido por 2, terceiro, e 3 mais 1, quarto termos. Então você pega o terceiro, o quarto termo, soma e divide por 2. Tá. Show. Então aqui na nossa continha, organizado em crescente, 12, 14. Soma de por 2 dá 13. Perfeito, tranquilo, né? Sim, isso sim. Perfeito. Então aqui mesmo esquema, olha só. 42. Temos 42 aí carinhas. Então quem é que vai estar no meio? Bem, começa dividindo 42 por 2. 21. Uhum. 21 mais 1, 22. Então é o 21º e o 22º carinhas que, juntos, fazendo a média deles, né, somando e dividindo por 2, você vai ter a mediana. Uhum. Então, onde que está o 21º e o 22º carinhas, né? Bem, aqui nós vamos até o quinto carinha. Até o quinto carinha vai 82. Depois, mais 10, 85. Ou seja, já temos 15 elementos aqui. Só nessas duas primeiras. Ainda não chegamos nem no 21, nem no 22. Uhum. Mas daí nós vemos para essa Uhum. e tem 15. Então, né, só ela sozinha tem 15. Então, daqui dentro dela, tá do 16º até o 30º, né? Uhum. Porque as Sim. duas primeiras têm os 15 primeiros elementos. Então, essa aqui vai ter do 16º mais 15, né? Ou seja, até o 30º. Tudo bem? Uhum. Pois Uhum. é, então se ela tá indo do 15 até o 30, do 16 até o 30, mais precisamente falando, se ela tá indo do 16 até o 30, com certeza no meio desse caminho vai estar o 21 e o 22 que a gente conversou, né? Uhum. Bem, o valor, então, de acordo com a tabela aqui, tanto do 21 quanto do 22, quanto de todos os carinhas do 16 até o 30, né, que estão enfileirados lá em ordem crescente, é 87. Todos os valores dele é 87. Eu não sei o que é 87 aqui. Pode ser 87. Tirou 87% numa prova. Não sei. Todos aqueles carinhas ali tiraram 87%. Depois deles vai vir quem tirou mais. Antes veio quem tirou menos. Então, o 21º e o 22º tiraram 87. Qual que é a mediana? É o próprio 87. Sim. Porque 87 mais 87 dividido por 2 dá 87. Sim. Certo? É, tipo, se eu Entendeu? fosse organizar e escrever, eu ia escrever 15 vezes 87, né? Pois é, não dá, né? Uhum. Não dá pra fazer isso se não é muito trabalho, né? Não, Por só isso que a pra eu gente tem essas ver na minha ferramentas. mente, pra organizar, tipo, Isso. como É fica uma forma direitinho. de observar. Mas de modo geral, você não pode fazer isso e vai ter umas outras, porque é muito trabalhoso, e vai ter umas outras Sim. contas aí, onde talvez seja, tipo, de fato impossível fazer isso, porque você tá procurando separatrizes e tal, mas de boa. Tá bom, então falamos aqui da teoria. Daí, tá, tem umas outras coisas que eu pulei, mas eu acho que é a mesma coisa, é Uhum. exata a mesma coisa, só que está falando de
de variáveis contínuas, né? Por exemplo, peso, altura, são variáveis contínuas porque tu pode descrevê-las com números de vírgula. Por Uhum, exemplo, tu nunca pode ter meio filho, né? 0,7 filho. É impossível uhum, ter 0,7 filho. Tu tem um filho, ou tu tem 0 filho, ou tu tem 2 filhos. Né? Mas uma altura tu pode ter, né? De 1,08 a 1,026. Aqui tá falando de urina, mas tudo bem. Eu estou falando de coisas que podem ser medidas com vírgula, né? Então essas são são variáveis contínuas. uhum, Quando tu tem variáveis contínuas, tu tem que descrever em classes, né? Por exemplo, aqui nessa frequência aqui, tu vai colocar todo mundo que ficou com essa creatinina aqui na urina de 1,08 a 1,026. Então, uhum. esses 5 carinhas estão entre esses valores. Ele pode estar com 1,15 ali, por exemplo. Então ele está dentro dessa classe, sacou? E assim vai. Então essa é a ideia de quando tu vê a tabelinha desse jeito, com um monte de número aqui, tá? Em vez do X com um númerozinho só. Mas aqui, de novo, o mesmo esquema, né? 84. E aí, quem tu acha que vai ser a mediana, fazendo aquela estratégia que eu te falei? Número par. O que a gente faz quando o número é par? Hum, tem que pegar as duas que estão no meio e dividir por 2. Exato. Perfeito. Somar e dividir por 2. Mas quem são os carinhas que estão no meio? 42 Isso. E o 43. e 43. Perfeito. E aí, na nossa tabela de frequência, qual é o valor do 42º e do 43º? Vai ter que olhar na frequência, né? Para ver onde está o 42º e o 43º. Tá entre 18,50 ali. 18,50? Não, o 41º e o 42º estão dentro de uma frequência. Ou ele está dentro dessa, ou dessa, ou dessa, ou dessa, ou dessa, ou dessa. Então, por exemplo, aqui tem 5 caras enfileirados. Aqui tem mais 13. Então, Sim, tu já tem 18 carinhas. O sim. 42 e o 43 não estão nos 18 primeiros, né? Não tá para frente. Então, ele tá dentro dessa frequência, Ah, certo? sim. 30. Porque tem mais 30, depois do 18 tem mais 32 caras, né, com esses valores aqui. Tá. Então, o 42º e o 43º estão aqui dentro, certo? Uhum. Tá bom. Então, beleza, aqui. Pode ignorar por hora essa coluna aqui do PM, tá? Mas só Uhum. para te resumir o que ela é a média da classe aqui. Então, o cara que tá. O valor do meio aqui dessa temperatura é esse. Ah, De tá. toda forma, acho que você vai precisar da calculadora agora, porque é um número meio grande aqui para tu saber quem é a metade, né? Tá. Ah, eu tenho só o celular, mas tudo bem. Beleza. Hum, é 346. Nem, 364. 364 é a média, é a metade, muito Não, bem. olha o que tá acontecendo com a minha cabeça. Sabe por que eu Mas. li 346? Porque eu tô lendo em alemão. Eles leem ao Ah, sim, é o contrário, né? contrário. Os números é Oh, tudo gente, bugado. antes era o contrário, né? Eu lia o alemão em português. Pois é, pensa que desgraça. A É, prova trocar os números. Sei lá, cara. Pra que eles falam tudo estranho os números assim, né? não sei, mas em francês é pior ainda, né? Tem umas Ah, regras. sim. Francês é uma língua estranha. O pessoal diz que é latina, mas aquilo lá é muito difícil de entender. Eu tentei estudar e não consegui. Eu aprendi mais alemão do que francês, porque. Primeiro que eu me esforcei um pouquinho mais, mas na real é porque o alemão é muito parecido com o inglês, pelo menos a gramática e É, algumas palavras, né? Aí pra quem é, sabe inglês é fácil. é mais fácil mesmo. Pelo menos pra ler, né? Pra entender, talvez nem tanto. Pra entender, eu achava o francês parecido com o alemão, por incrível que pareça. Nossa, não acho. Pois é. Não, bizarro. Eu também sou meio bizarro pra aprender língua. Agora, então, tu tá ligado que o carinha do meio, né?
Uhum. Vai ser o que tu falou aí, que eu esqueci já o número, e mais um, né? Tá, 365, então. 364 e o 365 vão te dar a mediana. Uhum. Uhum. Então, tu tem que pegar onde que tá, em qual das frequências está o 36º, quarto cara e o cara 365, tá? Ah, Então, tu vai ter que dar uma olhada na frequência. é ali no 344? Isso, exatamente. Show, Uhum. show. Então, ele tá aqui. Esses dois carinhas estão aqui dentro. Então, eles estão entre as temperaturas de 300 e 350, certo? Uhum. Pronto. Então, a mediana tá aqui, 300 e 350. Uhum. Entre 300 e 350. Show, perfeito, é isso aí. Tá. Agora, beleza, moda. Moda é mais Eu fácil. queria perguntar mais uma coisa que ele fez Oi, sobre mediana aqui, que eu fiquei meio. claro, manda. Eu não entendi o que é essa interpolarização. Eu não sei se Interpolarização. eu não sei se é assim em português, mas eu vou te mostrar que tem tipo uma fórmula para calcular a mediana. Não sei se consegue ver. Fórmula. Ah, pode ter, mas é meio inútil, né? Eu sei que tem um monte de fórmula na estatística, mas tu não usa nenhuma delas. Tu não usa nenhuma delas. Tem certeza que não preciso usar isso aqui? Sim, certeza. Precisamos usar para fazer aí? Não precisamos, né? Então, isso aí mais complica do que qualquer coisa. Também vai ter uma fórmula E aqui, ó, de. ele fala tipo de uma tabela de. É, mas eu também a tabela de frequência, eu acho. Pois é, não precisa. Talvez a fórmula seja a mesma que eu te mostrei ali, de somar e dividir por 2 e tal, só que escrita de uma forma diferente. Sim, é tipo. Então, Bom, só isso, basicamente. Talvez para pôr num computador, alguma coisa assim. eu vou ter que interpolir, seria valores conhecidos são usados para estimar um valor desconhecido. Não entendi o que é essa interpolarização. Bom, tá. Vamos continuar, então. Tá. Muito bem. Moda. Moda, como o próprio nome diz, é aquilo que mais repete, né? É. Então, se tu vai ver ali, o carinha que mais repete é a moda. Então, a Uhum. moda, de modo geral, ela é dada, né, quando tu tem mesmo, assim, né? Ou tu tem a tabela. Quando tá assim, é só tu contar, né? A moda, com certeza, é o 7, porque é o que mais repetiu. Sim. E quando Mas tu tem uma tabela, é a frequência maior, só isso. é, Então, que qual vai que é a moda aqui? é 6. 6, exatamente, porque é o valor que mais repetiu. Repetiu 25 vezes. Só isso. Não tem outra conversa, não. Isso acontece também aqui, né? Numa distribuição contínua. A moda vai ser aqui entre 1,44 e 1,62. Uhum. E beleza, daí quando a gente tá estudando essas coisas aí, a gente vai ver uns gráficos, né, como esses aqui, de sino, né? E Uhum. é bom tu saber o que rola, né, quando aparece um gráfico desse, porque eu tô vendo que tem bastante questão teórica aí, né? Uhum. Note que esse primeiro gráfico aqui, ele é completamente simétrico, né? Sim. Então, de modo geral, a média, que é o x barra aqui, é igual ao valor da mediana, que é igual ao valor da moda, né? A gente às vezes descreve os gráficos na estatística, né, com esse sininho, mas mesmo se não fosse aquelas barrinhas lá, o histograma, elas Uhum. poderiam ter Uhum. formato aqui, né? Barrinhas, 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 formando esse formato, que se tu passasse um risco em cima, ficaria mais ou menos assim. Sim. Então, se eles forem simétricos, tu consegue, né, identificar dessa forma. Agora, às vezes ele é jogado para a esquerda, às vezes ele é jogado para a direita. Uhum. Isso é bem natural, tá? Lembrando que o eixo Y, né, o eixo vertical, é a Uhum. frequência. Ele é a frequência. Então aqui seria a frequência, que seria alguma coisa que está medindo, por exemplo. Não Sei sabe. lá, poderia ser, por exemplo, esse primeiro aqui poderia ser salários, né? Por Uhum. quê? Porque numa empresa tu começa com pouquíssimas pessoas. Eu acho que seria. Isso aí. Pouquíssimas pessoas ganhando pouquíssimo
e daí tem uma grande massa de pessoas que ganha muito, e depois tem poucas pessoas, quer dizer, tem pouquíssimas pessoas que ganham pouquíssimo, que são tipo os pouquíssimos estagiários que tem lá. Sim. Daí tem algumas poucas pessoas que ganham muito, por isso que tá no começo aqui do gráfico ainda, Uhum. desde o começo, que são chefes, etc. E vai ter muitas pessoas, né, que ganham pouco daí. Então é um gráfico como esse descreve esse tipo de situação, sacou? Então, beleza, aqui, por exemplo, média igual a mediana igual a moda. Quando tem para a esquerda, moda menor que a mediana, menor que a média. E para a direita, é o contrário. A média é menor que a mediana, que é menor que a moda. Sacou? Uhum. A moda sempre vai ser o pico, né? Como tá mostrando aqui, porque o pico é onde a frequência é maior. Sim. É isso. A mediana vai ser tipo o meio mesmo da parada, e a média, né, vai ser aquela coisa que normalmente é muito afetada pelas medidas extremas, né? Média, ela é, por mais que a gente use, às vezes não é legal usar ela, porque ela é muito afetada por medidas extremas. Por exemplo, digamos que tu tem uma turma de 4 alunos, Uhum. e daí 3 tiraram 10 e um tirou 0. A média da sala é 7,5, então é uma média média, bem razoável, assim, normal. Mas, pô, tem 3 caras extremamente bons na sala, pra tirar Uhum. 10. Mas teve um cara ali que jogou a média da sala para baixo, entendeu? Uhum. Pois é. Então, média é muito afetada pelos extremos. Note que nessa mesma sala que eu te falei, quem que é a mediana? É 10. Quem que é a moda? É 10. Então, eu acho que a mediana e a moda nessa sala que eu acabei de te citar descreve melhor o comportamento da sala, né? Uhum. Pois é. Show de bola. Daí vai falar de separatrizes aqui. Eu acho que por hora é bom, tá bom já. Depois a gente fala de desvio padrão. Vamos ver algumas questões ali. Eu tava vendo uma questão que fala sobre esses papos aí. Uhum. Depois a gente dá conta de falar mais aí, porque senão eu vou ficar só na teoria. Vamos tentar responder algumas questões, né? Sim. Beleza? Deixa eu pôr aqui no meu quadro e já vou abrir para você. Beleza, só um segundinho. Tá bom. A gente nem falou de que era que vinha antes, que era tipo. Desvio padrão? Não, que era as escalas, né? Escala Escala? é que tinha uma ali para mais para baixo ali. Tem a tabela. Que eu Ah, meio tá. Mas você tem que me dizer o que você quer ver, senão eu vou passar a teoria. Você falou que queria ver essas questões de medidas de localização, né? Tipo desvio padrão e tal. É que para entender desvio padrão tem que entender bem as 3 ali que eu falei primeiro, sabe? Não, sim, eu sei. Mas é que isso vinha antes ainda, mas tudo bem. Não, mas a ficha de exercício 2 começa nessa aqui. Sim, Essa sim. aqui é a ficha de exercício 2. Mas isso daí não é sobre média e mediana e tal. É, mas vai precisar, né? Sim. Porque vai ter uma hora aqui que eu tava vendo que vai precisar, tava vendo. Aqui, na ficha de exercício. Talvez eu vi errado. Mas tudo bem, isso aqui é melhor ainda, porque só tem teoria. Né? Não Uhum. precisa nem. Isso aqui a gente passa rapidinho. Qual é a diferença entre uma variável aleatória contínua e discreta? Eu falei disso para ti agora há pouco. Você sabe? Sim. A contínua é quando tem o número com vírgula, Perfeito. né? E sei lá, tem inúmeras possibilidades, eu acho. Sim. E a discreta é tipo números inteiros Só e pode ser inteiros, exatamente. tipo Agora é finos. saber aí da função densidade e probabilidade é da parte de probabilidade, que você falou que estava manjando. Você sabe? Não, eu não tô manjando, eu não sei isso daí. Ah, tá. É que é lá da probabilidade, né? Do outro capítulo. Sim, só que eu não queria, tipo, perder tempo com isso agora, porque já passou, entendeu? Faz, tipo, algumas Certo. semanas já. Eu Tá lembro que bom. eu fiz os exercícios, né? Tipo, aqueles exercícios, só que agora não tá mais assim tão fresco na minha cabeça. É fácil. Densidade é para contínua, distribuição é para discreta, Tá. né? E uh, Ah, nos eu lembrei o que que é isso. Como é que é a função. A função de distribuição é umas linhas assim. Eu fiz isso, mas eu não tô lembrando agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. é basicamente isso que eu respondi aqui. Ah, eu fiz aqui, ó.
que tinha 2 tipos de escrever a função, eu acho que ele pede para desenhar depois, né. Isso, às vezes tu vai ter que fazer uma soma, né? Eu não sei se tu já usa integral para fazer essas coisas. Não, Você usa era integral? era só uma assim, ó, por exemplo, como desenhar a função, por exemplo, dos dados. É tipo aquelas que eu estava mostrando ali, né? Só que tu tem uma conta para encontrar a probabilidade, né? Tendo o gráfico normalmente. Sim. Claro, eu não sei exatamente como o teu professor está passando a matéria, mas é assim que normalmente é passada, né? Ele te dá Uhum, um gráfico, aquele gráfico tem uma função, a probabilidade vai ser a área embaixo do gráfico, uhum. no local que tu quer, né? Tem bastante Sim. exemplo assim aqui. Por exemplo, ele dá um gráfico da função densidade de probabilidade, por exemplo, de uma TV estragar. Uhum. Uma coisa totalmente aleatória. Assim. Daí vai lá do tempo zero até o tempo infinito no gráfico. Sim. É, E, exatamente. Isso. isso. E daí tu quer saber, sei lá, qual é a probabilidade dela estragar nas primeiras 300 horas. Então tu Uhum, faz uma soma, supostamente uma soma, que vai do zero até o 300. E essa soma vai te dar a parte de baixo do gráfico. E uhum, isso é a probabilidade. A área abaixo do gráfico é a probabilidade. uhum, Resumindo muito, esse assunto aí é isso, tá? O cara uhum. que vai entender pra valer tem que fazer muita conta, né? Sim. Pode crer. Muito bem. Vamos ver o próximo aqui. Esse aqui eu não sei, tá? Porque eu acho que é de uma coisa específica aí dos teus Uhum. negócios aí. Então, se tu me mostrar essa função, talvez eu consiga, mas. Hã, Tô deixa eu vendo aqui ver. que é do QM1, bloco 2, slide 6. Não, daí era as funções que eu te mostrei agora há pouco, que eu já fiz isso. Não é nada Tá, demais. tá bom. Então, a próxima. O que é medição? Será que tá certo essa tradução aqui? Pior que ele escreveu o que é, tipo, Tá, qual era a medir, palavra, será? Messung ele botou. O que é medir e quais que são os problemas de medir. Porque acho que ele quis dizer em relação a, por exemplo, nominal, escala ordinal, escala quais problemas que tem, sabe? Tá, mas será que teria como tu me dizer exatamente a palavra que tava ali? É Messung. Messon? Messon? UNG, no fim. Tá, me soletra aí, por favor. Messung. Messung. Measurement. Pois é, mas que pergunta mais genérica, né? Como assim? O que é medição? O que é measurement? O que é medir? Sei lá. Ele fala aqui no início. Qual faculdade tu faz mesmo? É psicologia. Psicologia? É, de Uhum. modo geral, né? Não se usa estatística para tanta coisa. Eu tava pensando o que seria medir, por exemplo, no contexto de uma engenharia, né? Que quando tu mede algo, pode ser também no contexto de psicologia, tu não tem exatamente que aquela medida representa todas as medidas que tu vai ter naquela situação. Porque tem uma série de erros que pode acontecer, né? Por exemplo, tu pode estar usando uma régua que não está bem calibrada. Né? Ou pode ter dado um mini terremoto ali, vai medir tudo errado. Ou, né, qualquer outro evento ali aleatório pode acontecer. Uhum. Existem erros próprios do instrumento de medida que tu está usando também, da precisão dele. Por exemplo, é muito melhor tu medir quanto tempo o Bolt demorou para correr uma volta toda lá num cronômetro do que num relógio de cozinha. Né? Então, cada Uhum. instrumento que tu usa muda. Né? Então, eu acho que esse tipo de discussão que ele quer, tá? Por isso que a gente usa a média, né? A gente mede várias vezes uma coisa e pega a média. Daí essa média representa melhor, né? Porque evita, né, que uma medida sozinha, muito errada, descreva completamente errado o teu experimento, entendeu? Uhum. A ideia é essa teoria, não tem nada de conta, né? É mais a teoria por trás. Por exemplo, quando a gente fazia experimento na faculdade, a gente media 10 vezes. O mesmo experimento, 10 vezes. E daí dava valores muito próximos, depois tu somava tudo e dividia por 10. Aquela resposta lá era muito mais apropriada do que uma medida sozinha, que às vezes estava muito acima, muito abaixo da média, tá?
Sim, pode ser Beleza. que ele quis alguma coisa mais Pode ser. assim, né. Aí tem Ah, essa tabela que eu não entendi muito bem. tá. Isso aqui é só agora entendi o que tu quis dizer com nominal, ordinal, tá, tranquilo. É. Tem uma parte na apostila, eu vou até te passar, a página, na verdade é logo no começo da apostila, bem Uhum, no começo mesmo ali, que ele vai falar sobre isso, sobre uhum, essa parte mais teórica. Tá na página 7 ou 8, deixa eu ver aqui. Tá na página 9. Tá na página 9. Vou até uhum, colar aqui. Basicamente ele fala isso aqui, ó. Tipo de variável que tu tem e quais são as possibilidades, né, de descrição, né? uhum, Então tem todo um texto lá, tem vários exemplos, depois tu pega e olha, mas eu vou te explicar rapidinho, uhum. porque é bem simples. Uma variável qualitativa é uma variável que tu não pode descrever com número. Por Sim, exemplo. isso eu sei. Isso eu Tá. sei. Então, nominal e ordinal. São Sim. tipo, então são, por exemplo, sei lá, pode ser marcas de televisão, né? Uhum. Quando tu tem marcas de televisão, tu não tem exatamente como descrever quem é melhor e quem é pior. Então é nominal, né? Não existe uma Sim. ordem quem é melhor e quem é pior. Agora, quando é ordinal, você consegue esboçar uma ordem, por exemplo, esse refrigerante, ele é ruim, ele é bom ou ele é ótimo, né? Uhum, Então, existe uma ordem nas respostas, né? Ruim, bom e ótimo, uhum, sacou? uhum. Muito bem. Mas veja que ainda não dá para descrever com números, né? Agora, na quantitativa dá. E daí, discreta e contínua, a gente já discutiu bastante o que é, né? Uhum. Basicamente isso. Então vamos ver aqui. Entendi. Uma leitura é maior do que a outra. O quê? será que será que tá certo isso? Uma leitura é Eu acho maior do que a que uma outra. medida é maior que a outra. Tá. Uma medida é maior do que a outra. Tá. Bem, bem, ordinal e nominal não é, porque medidas são números, né? Então, como eu acabei de te falar, ali, né? Não Uhum, é coisas qualitativas, né? É uma uhum, quantidade. O problema é que ele está usando palavras aqui que eu normalmente não uso para descrever. Tu viu que eu estava usando lá para descrever contínuo e discreto, né? Então uhum. eu acho que ele está falando de. Não, é que Seria em o alemão contínuo, aqui se seria o. chama se chama Nominalskala, Ordinalskala, Intervalskala, que foi como ele traduziu, que deve ser o que tu falou agora, Sim, o que eu chamei de classe lá, que era o contínuo, eu acho. e Verhältniskala, que seria a última, Aham, que seria o que é onde discreto. tu pode fazer mais operações, né. Sim. Porque é isso, eu acho. Tá. Qualquer coisa além disso, daí talvez seja um negócio específico aí da tua área ou do teu material. Mas no meu lá seria isso. Mas faz muito sentido que sejam sinônimos daquilo que eu te mostrei, né? Sim, sim, não pode ser outra coisa. Por exemplo, uma leitura é maior do que a outra. Ah, pois é, uma leitura é maior do que a outra. É Eu uma acho que a gente está medida. falando de relação, né? Sim. Então seria aqui. A diferença de um par de valores medidos é menor do que a de outro par de valores medidos. Aqui é o intervalo. Porque tu tá falando de dois valores específicos. Entre dois valores, entendeu? Uhum, Né? Por exemplo, qual é a nossa diferença de idade, né? Tu pega a minha, que é maior, a tua diminui, né? Tu vai ter uma diferença. Depois pega duas outras pessoas. Só que, né, se deu no intervalo essa diferença. Né? O intervalo da minha idade para a tua. Sacou? uhum. Uma leitura tem metade do tamanho da outra. Bem, aqui a gente está falando de tamanhos de novo. Né? Novamente, não é qualitativa, é quantitativa. E metade se supõe, né? Se supõe tu ter uma coisa inteira e dividir por dois. Diria que é uma relação. Sim. Dois valores medidos são desiguais. Intervalo aqui. Porque tá falando de dois, né? Pô, mas não tem nenhum nominal e ordinal. Não, A mas eu diferença. acho que, tipo, pode marcar várias, entendeu? Por exemplo, a partir de qual começa. Tipo, por exemplo, essa daí ela falou que era todas, por exemplo, era nominal, ordinal, de Sério? intervalo.
e de relação. Que 2 medidas são diferentes, na verdade. Caraca. Então eu vou acreditar em ti, hein? Porque eu, Não, pra só falar que a verdade entender aqui, tá difícil de entender o que ela tá querendo. Eu nunca vi esse tipo de descrição aí das coisas. Mas não é pra ser mais difícil do que eu tava te passando ali, né? Não sei, é alguma idiosincrasia aí de como eles ensinam estatística. Não tô entendendo muito bem aí esses detalhes. hum, Eu nunca vi isso de intervalo e relação, assim. Mas tudo bem, vamos tentar aqui entender. mas é que o nome não é intervalo e relação. Deve ser em português deve ter outro nome, eu acho que ele traduziu errado. Pois é, pode ser. Mas o jeito que ele tá falando aqui, esses negócios também, a diferença entre dois valores medidos é 2 vezes maior do que a diferença entre outros dois. Tipo, a gente não usa isso em estatística pra nada, sabe? Hum, Saber essa diferença aí pra resolver um problema. uhum, Do que ele tá tratando aqui. Se tu pegar lá na apostila, né, na página que eu te falei, ele vai dar uma série de exemplos daquelas 4 possibilidades que eu mostrei. E não sim, são exemplos desse jeito. Vão ser, por exemplo, o sabor de algo, a altura das pessoas, sabe? São situações mais específicas. uhum. Agora, não sei, né? Aqui, acho que eu não entendi muito bem o que ele tá pedindo. Talvez seja melhor a 5 ali. A 5 já tem mais a ver com o que a gente, com aquilo, com aquela tabela que eu mostrei, olha só. É, quem sabe a gente faz essa então. Isso. Por exemplo, a pontuação num teste de inteligência. O teste de QI, né? Tu já viu um teste de QI? Uhum, É tudo valores discretos, né? sim, Não existe a pessoa com QI de 130,2. Não existe. uhum. Então, é isso que ele está dizendo. Portanto, a variável aqui é discreta. Na primeira. Cor do cabelo. Que tipo de variável é a cor do cabelo? Eu vou te mandar lá no WhatsApp. É nominal, né. Ah, então tu sabe, beleza. Sei que tu não lembrava. Nota Não, escolar. algumas eu sei, tipo, notas Todas? escolares eu acho que é o não, é de intervalo que tu falou que é discreto também? Contínua. Contínua? Bem, pelo menos a nota no Brasil pode ser dada em vírgula, né? Ah, é verdade. 8,3, né? Então é um valor contínuo, concorda comigo? É verdade. Renda mensal. Também contínuo. Também. Número de semestres. Hã, número de semestres em discreta? Discreta, porque tu tem um semestre, tem 2 semestres, né? Você não É, tá medindo semestre, não tem meio semestre. Meio semestre é um trimestre. é, Então, discreta. Ocupação deve ser tipo o trabalho da pessoa, né? é, é nominal. Isso. Número de matrícula deve ser discreta, eu Isso, acho. ninguém faz meia matrícula. Hã, tempo de reação não isso pode ser qualquer coisa contínua. Tem que ser contínua, exatamente. Nacionalidade Nacionalidade. é nominal também. Isso. Peso é contínuo. Temperatura é discreto, né. Não, por exemplo, a tua temperatura, 36,7, né? Acho que é a temperatura do Ah, corpo é? humano. Então é É contínuo. que eu só tô acostumada a ver temperatura da rua e é sempre um número inteiro. É verdade. Interesse em estatísticas. Nossa. Hã, sei lá. Essa aí. Vamos ver se tu Hum, vai errar, porque essa aí não apareceu ainda. hum. Deu spoiler. Então é ordinal. Isso. Porque tu pode gostar pouco
Ah, é. Posso estar Médio ou muito muito, né? satisfeita, pouco satisfeita. Isso. Tá. Hum, tipo de admiração às estudos. Nominal, né? Eu Não acho. entendi o que ele quis dizer com tipo de admissão. Mas vou acreditar na tua avaliação. Nominal também. Nominal, isso. E idade é idade é discreto, né? É, a gente pode Mas dizer eu que é posso ter discreto. alguns meses também, por Pois exemplo. é, pode ter alguns meses. Mas Meses. normalmente quando a gente diz a idade, a gente fala, eu tenho 20 anos, tenho 30 anos. Fica falando dos meses, né? Mas não estaria errado também tu dizer contínua. Até por isso Uhum. ele colocou no último, eu acho, pra ter essa discussão. É, acho que sim. Nossa, essa 6 aqui, sinceramente, tô viajando nela, porque pra mim é tudo contínuo. Não entendi nada também Pra dessa mim é daqui. tudo contínuo isso aqui. Porque é são tudo funções. A princípio você pode colocar qualquer valor ali no X. Hum, Então vai dar contínua a resposta. É, não sei também. Bizarro, né? Essa Tinha daí que eu ver não. um exemplo da tua professora fazendo isso aí pra gente ver o que ela queria dizer. Pois é. Mas eu não peguei essa daí. Eu não tenho as respostas. Não? Uh-uh. E sabe o pior é que ele não põe a resposta das coisas. Se tu não vai na aula, que eu não fui essa segunda-feira, eu estava doente, e aí eu perdi. Mas eu tenho que pedir para algum colega. Beleza. Bem, acho que essa era a última dessa. Ah, não. Tem mais aqui. Essa folha, sim. Ah, dessa folha. Ah, que eu abri outro arquivo aqui. É, que eu traduzi tudo de uma vez. Eu botei todos os exercícios que eu tinha. Ó, a 1 já é mais. A 1 desta da ficha 3. É, Deixa eu salvar aqui pra te mandar depois. isso aí eu fiz, mas, enfim, eu acho que eu fiz certo. Mas Beleza. eu tive Tá muito. com as anotações aí? Eu tô. Só que eu lembro que eu fiquei muito confusa, tipo, quando eu fui calcular a variância, eu demorei muito tempo para chegar no resultado. A variância é uma coisa longa mesmo. E aí, às vezes, acho que eu me embananei na hora de fazer a somatória ali dos valores. Bem, Mas, bom, o não sei, eu negócio posso é o te mandar seguinte, né? foto. Tu tem uma fórmula para encontrar isso. Não sei se tu tem uma tabela de fórmulas aí. Sim, eu tinha muitas fórmulas e eu não sabia qual usar exatamente. E aí, Que a depois variância é essa. de Eu tô muita te mandando discussão uma com uma aqui. amiga minha, eu resolvi usar uma fórmula. E aí ela fez no Excel e daí deu certo o resultado, né, a minha amiga. E eu fiz com essa fórmula. Mas eu queria saber na prova como que eu vou saber qual fórmula usar. É, vai depender de como veio os dados, né? Por exemplo, aqui veio numa tabela de frequências. É, Então tu vai ter que usar a fórmula da variância, que é essa aí, numa tabela de frequências. sim. Quer dizer, com frequência, né? Que é essa. Esse F aqui é a frequência, por exemplo. Mas a tua fórmula parece diferente da minha. Vou te mandar as fórmulas que eu tenho aqui. Tá bom. Espera aí. Eu acho que eu usei a segunda fórmula para fazer. Que o H Ah, ali, o H é ali a frequência que eles falam, né? sério? É por Ah, causa tá. de. Não tá errado. É a mesma coisa, só foi escrita de outra forma. Ah, Ele tá. colocou a frequência para dentro, né? Tudo bem. A minha É. frequência ele tá fora e vai dar no mesmo. É a mesma coisa. Só foi escrita de uma forma diferente, tá? Uhum. Em vez de F é o H ó, aqui. O teu tem um H dentro, o meu tá com F dentro. E o teu tem o. Deixa eu ver como é que ele chamou. É, tem o N embaixo dividindo, né? O meu também, isso aqui é N.
Só que tem um cuidado que tu tem que tomar. Essa fórmula que tu tá usando aí, ela é para população. Qual que é a diferença da fórmula de população para amostra, que é o caso desse exercício? Tá escrito amostra ali, né? A Uhum. diferença é aquele -1 diminuindo ali, tá bom? Não tem o -1 ali diminuindo na minha fórmula? Tem. Mas eu Pois é. fiz sim esse -1 e deu certo. Ah, é? Então talvez o professor não tá ligando pro -1. Mas na minha apostila fica bem claro que tem que ter o -1 aqui, ó. Pois é, eu vi esse -1 em, tipo, vídeos que eu vi no YouTube, sabe, das Aham. pessoas explicando, e aí ele falou, né, que tinha essa diferença. Só que ele não fala em nenhum momento na aula, e Talvez o professor não tá ligando para essa diferença, então. eu não sei, então eu acho que eu não vou usar, porque ele não falou nisso. Beleza. E daí é só fazer a conta. Hum. Essa conta para ti é tranquila fazer? Hã, mais ou menos. Quando eu fiz, sim, mas às vezes eu me embanano um pouco. Quando Primeira eu coisa que tu tem que fazer é encontrar a média, né? Não, sim, a média eu achei, né, que eu fiz ali o 10 vezes 1, 2 vezes 11. Certo. Tu tem Somei, como me dizer a média aí? deu deu 4. Deu A média 4. deu 4, tá. Então vai ficar 1 sobre 99, no caso 100, né? Porque Hum, tem 100 sim, por assim. enunciado ali. E daí tem que saber usar essa série ali, né? Vai ser simplesmente o primeiro dado é 1. Uhum. Então, 1 menos a média que... Tu falou que é quanto a média? 4, né? 4. É 4. Aí ao quadrado, né. Ao quadrado vezes a frequência, que é 10. Sim. Mais 2, né? Menos 4. Ao É, quadrado isso tudo eu vezes fiz. 11. Oi? Isso tudo eu fiz, eu acho que tá tudo certo essa daí, na real. Certo. Olha só, eu tô passando meio mal aqui. Eu Hum, vou ter que parar por aqui, tá bom? Vou te mandar tudo que a gente fez. tá bom. E daí eu te mandei a apostila também. Uhum, Acredito que tudo que tu precisa tá por lá, tá? uhum. Mas é isso mesmo. Agora eu acredito que o resto das coisas seja tudo conta, né? O resto é tudo Mas os conta. próximos exercícios eu tive mais dúvidas. Não, Esse mas eu é, achei fácil, mas os próximos aí eu fiquei meio tipo daí são contas, beleza? uhum. Daí basicamente é jogar na fórmula e tal. Um outro Por momento aí que exemplo, tu quando ele quiser. pede pra, tipo, desenhar o histograma e tal. Pois é. Tem tudo na apostila lá, tenho certeza que vai te ajudar. Tá. Beleza? Então Uhum. tá bom. Outra hora que tu quiser aí, depois, tipo, tentei fazer essa aqui, não consegui, professor. Daí fui até aqui. Isso aí fica mais interessante, beleza? Tá, Mas lá na apostila tem todo o passo a passo de como tu faz histograma, etc. Tenho certeza que vai te ajudar. tá bom. Então tá bom. Beleza, boa sorte aí. Valeu! Tá, obrigada. Tchau.